Nós queremos falar sobre os pilares da reforma e hoje tratando sobre a centralidade das Escrituras, só as Escrituras. E vamos basear a nossa mensagem em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Vamos ouvir a leitura do texto. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia é o livro dos livros. É o livro mais publicado na história da humanidade. Já foram mais de 5 bilhões de livros publicados. Esse livro foi concebido no céu, nascido na terra, inspirado por Deus, escrito por homens piedosos. Este livro é a palavra de Deus. A Bíblia é infalível, é inerrante, é suficiente. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Ela nos traz a mensagem da salvação. Ela nos aponta para Jesus. Ela nos revela o caminho traçado por Deus para a nossa redenção. Quando a reforma aconteceu em 1517 na Alemanha, o primeiro pilar foi exatamente este: somente as Escrituras. Nenhuma tradição humana, nenhuma decisão de um concílio eclesiástico, nenhuma posição de qualquer pensador ou teólogo da história da igreja, nenhuma descoberta científica ou opinião filosófica sobrepõe a verdade das Escrituras. Esta palavra é a palavra de Deus, eterna, que não pode falhar. Este livro tem enfrentado muitas críticas. É muito comum, de vez em quando, você ler na imprensa, ouvir na televisão, ou no rádio, aqui ou acolá, um pensador, um arqueólogo, um filósofo se levantando e dizendo: não, agora descobriu-se algo que prova que a Bíblia não é verdade. As críticas caem no descrédito. A palavra de Deus permanece vitoriosa, porque não é palavra de homem, é palavra de Deus. Este livro tem enfrentado a fogueira das críticas as mais ácidas. Este livro tem enfrentado as perseguições mais cruéis. E ela tem saído vitoriosa de todas as fornalhas e fogueiras da intolerância, porque ela é a palavra de Deus. Este livro foi escrito num período de aproximadamente 1500 anos, de Moisés a João, na ilha de Patmos. Foram mais de 40 escritores, de culturas diferentes, usando línguas diferentes, em circunstâncias culturais diferentes. E não há contradição. Há uma harmonia plena no seu conteúdo. E isto é uma evidência eloquente de que por trás deste livro está, de fato, a mente divina. Qualquer obra humana escrita precisa de revisão, precisa de um upgrade, precisa de atualização, pois a palavra de Deus, ela é infalível, ela é inerrante, não tem falha, não tem erro, porque a mente que a produziu é a mente divina. Este livro tem mais de 2000 profecias, não vagas, não no lato sensu, mas no estrito sensu. E todas elas se cumpriram, estão se cumprindo, e hão de se cumprir literalmente. Porque Deus escreve a história antes dela acontecer. O Deus que está hoje, está lá no futuro. Ele está no seu eterno agora. Ele não é colhido de surpresa. Ele não é pego em situação de embaraço ou impasse. Então, o cumprimento das profecias, de forma rigorosa e literal, é uma prova infalível de que a Bíblia, de fato, é a palavra de Deus. Este livro é a palavra de Deus, porque o poder de Deus agindo por meio da Escritura é um fato inegável. Nações têm sido transformadas, cidades têm sido transformadas, famílias têm sido transformadas, homens os mais perversos e acelerados têm sido transformados
pelo poder da palavra de Deus. Então, eu quero hoje encorajar você a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, a voltar a sua atenção para a Bíblia. Porque o texto de Timóteo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Não é como alguns pensam e criticam, não, o papel aceita tudo, não, a Bíblia está cheia de contradições, a Bíblia está cheia de erros. Todos aqueles que se levantaram contra as Escrituras caíram em descrédito e a Bíblia permanece viva, permanece vitoriosa, sobranceira, na sua marcha resoluta e vitoriosa, porque ela é a palavra de Deus. Se você quer conhecer a Deus, você precisa examinar a Bíblia. Se você quer saber quem é Jesus, você precisa examinar a Bíblia. Se você quer saber como você pode ser salvo, você precisa examinar a Bíblia. Jesus Cristo disse, são elas, as Escrituras, que testificam de mim. Então, é muito importante que você se aproxime deste livro, não como um livro mágico que você abre assim a esmo e bota o dedo e tem uma palavra mística para você. Eu não estou falando disso. A Bíblia é um livro que precisa ser lido, precisa ser corretamente interpretado, precisa ser estudado na dependência da iluminação do Espírito Santo de Deus, para que você entenda a mensagem central deste livro. E a mensagem central deste livro é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador, aquele que veio do céu à terra, aquele que por amor de nós veio até nós, viveu entre nós, fez milagres maravilhosos, porque os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram, mas ele veio a este mundo exata e especificamente para morrer pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna e para nos fazer filhos de Deus, membros da família de Deus. Examine este livro. Este livro, ele está à nossa disposição, na nossa língua. E quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. Este livro é a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Não é a minha experiência que está acima da Bíblia, é a Bíblia que julga a minha experiência. Não é a decisão conciliar ou de um concílio eclesiástico que está sobre a Bíblia, não. É a Bíblia que regula e julga todas as decisões humanas. Então leia as Escrituras, medite na palavra de Deus. Você quer viver uma vida de santidade? Examine a palavra de Deus. Você quer ter uma vida vitoriosa? Examine a palavra de Deus. Você quer ter uma vida de obediência e fidelidade a Deus? Examine a palavra de Deus. Você quer escutar um pregador? Examine a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, inspirada por Deus, vai direcionar seus passos, vai dar norte para a sua vida, vai conduzir você dentro das balizas de uma vida plena, maiúscula, santa, cheia do Espírito Santo, que trará glória para o nome de Deus, edificação para a sua vida e salvação para aqueles que estão à sua volta. Eu quero orar por você neste momento. Deus, eu quero te pedir que nesses 500 anos da Reforma haja um reavivamento na nossa nação, para voltar-se para as Escrituras, para ler a Tua Palavra, para meditar na Tua Palavra, para viver a Tua Palavra e para pregar a Tua Palavra. Em nome de Jesus.